Olá pessoal, no vídeo de hoje estaremos falando sobre inteligência emocional. Vamos abordar 5 pontos, a qual irão fazer com que você tenha uma gestão melhor dos seus sentimentos e emoções e, consequentemente, tenha uma vida mais feliz, tranquila e longe dos problemas que permeiam a mente das pessoas que tendem a ter um descontrole emocional. O primeiro ponto é o autoconhecimento. E como o próprio nome diz, autoconhecimento é fazer uma análise a fim de conhecer a si mesmo, suas forças, fraquezas, limites. O autoconhecimento é identificar determinados pontos da sua vida. Por exemplo, um autoconhecimento ao final do dia. Você vai avaliar como foi seu dia, foi produtivo, o que você fez, o que contribuiu para que você pudesse produzir mais. Teve algum problema? Que tipo de contribuição você deu para que esse determinado problema acontecesse? Então, o autoconhecimento é fundamental para que possamos identificar um problema em nossas vidas e logo após entrar com o recurso necessário a fim de destruí-lo e eliminá-lo de nossas vidas. Um grande exemplo de autoconhecimento, período de conhecimento de si próprio em prol de reconhecer seus erros e melhorar, foi Jesus. No caso, não vemos falando que Jesus tinha pecado, tinha erros, não. Mas ele teve um período da sua vida onde ele esteve se conhecendo. Se pararmos para analisar, até os seus 30 anos, não sabíamos praticamente nada de Jesus. Sabíamos apenas que ele havia nascido e depois, alguns anos, temos a história de quando seus pais o perdem e, no meio daquela preocupação procurando, o encontraram ensinando algumas pessoas. Foram os únicos pontos a qual vemos falar de Jesus. Mas o que de fato Jesus fez nesse período, a Bíblia não narra, mas podemos analisar e observar que Jesus teve um período de autoconhecimento. E isso por quê? Vou lhe explicar. Sabemos que Deus, o Todo-Poderoso, criou o ser humano. Deus conhece cada tipo de osso a qual é nosso corpo, número de pelos e fios de cabelo que temos na cabeça, conhece o funcionamento de cada órgão de uma forma a qual nem o mais graduado médico conhece. De tudo isso Deus sabe, porém havia uma coisa que Deus não sabia. Ele não sabia de fato o que era ser humano. Deus sabia que o ser humano sentia dores, medos, frio, mas ele não sabia o que era passar isso. Então, quando Jesus vem para a Terra, ele primeiro tinha que identificar os problemas. Por exemplo, imagina Jesus comigo, ele sentindo fome. Ele poderia refletir, só um exemplo, no céu eu observei pessoas com fome. Porém, hoje eu sei de fato o que é ter fome. Eu sei que a fome dá uma dor no estômago. Eu sei que a fome, dependendo do grau da fome, do número de dias a qual eu estou sem me alimentar, vai mexer com a mente da pessoa. A pessoa vai ficar mais irada, a pessoa vai perder um pouco do controle emocional. Então, tudo isso Jesus teve que aprender. Tudo isso Jesus analisou de uma forma minuciosa, exatamente para que pudesse lidar com o ser humano. Ali Jesus passou por tudo. E após passar por tudo isso, aí sim ele começa a galgar o seu ministério. Ele já dominava o controle do ser humano. Ele já sabia o que de fato era ser humano. E o simples fato de saber o que era ser humano fez com que ele vencesse as lutas. As pessoas pensam que Jesus venceu porque ele era um homem Deus. Mas saiba que não foi isso. Não adianta eu ter fé se eu não tiver ação. Não adianta eu tentar algo, se de fato eu não me empenhar para aquilo. É como a Bíblia diz: vigiai e orai. Muitas pessoas oram, mas não vigiam. Mas antes de orar, você precisa vigiar. Então, Jesus sabia que ele precisaria conhecer a si mesmo, ter a vigilância. E depois sim, iniciar o seu ministério usando a fé. Porque ele já tinha um domínio próprio e agora sim ele estava dominando de fato o sobrenatural. É como diz lá no livro de Provérbios, que é melhor o longânimo do que o valente. É melhor o homem a qual domina o seu próprio eu, o seu próprio espírito, do que aquele que conquista numericidades. O segundo ponto é o controle das suas emoções. Então, após você identificar as suas emoções, ou melhor, identificar a si mesmo, você vai partir para controlá-la. Por exemplo, eu já sei o que está me fazendo errado. Agora eu vou focar para eliminar aquilo. Eu vou eliminar todo o sentimento que me traz amargura, desânimo, depressão. Um grande exemplo disso, uma pessoa que terminou um relacionamento agora, recentemente, ou tem alguns meses. Ela já tentou ir atrás da pessoa, a pessoa não quer voltar porque não quer. O que ela tem que fazer? Seguir a vida dela. Se for para ser, um dia eles estarão juntos novamente. Mas enquanto a pessoa não quer, entenda que você não pode fazer nada para ela voltar para você. Já era. A mesma coisa no emprego, você foi demitido.
Fez sua parte? Fez. Foi demitido? Já era. Se for da permissão de Deus, se tiver, sabe, no plano celeste isso, você vai voltar. Então, do que adianta alguém ter terminado com você e você ficar remoendo aquilo? Ou pior, do que adianta você ter vivido um trauma no passado e você ficar remoendo aquilo? Um assunto muito delicado, por exemplo, são pessoas que perderam um ente querido. Eu sei que a dor é imensa, é difícil suportar isso, não é fácil. Mas do que adianta você ficar culpando a Deus? Do que adianta você ficar questionando a Deus? Por que, Deus? Por que você fez isso? Saiba que Deus, quando se trata do ser humano em si, na maioria das vezes ele não faz nada. Entende? É como se Deus tivesse feito a casa e colocado a chave em suas mãos. Você escolhe tomar as atitudes. Você escolhe tomar as decisões. Entende? Tudo tem a ver. Tudo na vida é com base na decisão. Se eu quero ter um excelente emprego, o que eu vou fazer? Vou estudar, vou me dedicar, vou colocar currículo. Se eu quero ter um casamento de excelência, vou, sabe, evoluir como ser humano, tratar bem o meu cônjuge, ser carinhoso, ser amigo. Então, a vida é feita de um ciclo. E esse ciclo, nós temos que estar imersos nele e dominando. É difícil, a dor é. Mas pense comigo, pare de pensar no passado. Ficar remoendo uma dor do passado não irá te ajudar em nada. O pensamento do passado só serve para uma coisa, destruir o seu futuro. Ficar remoendo o passado não vai fazer você voltar. Se ficar remoendo fosse, por exemplo, uma máquina do tempo, que quanto mais você pensa, mais você volta ao passado, estava bom. Mas tudo que tem a ver com a negatividade, tudo que tem a ver com o passado, no sentido de não trazer proveito à sua vida, só irá te destruir, só irá fazer com que você não venha crescer. É necessário que você tenha o domínio, o controle, que você tenha uma excelente gestão emocional da sua vida. Perder um ente querido, infelizmente não podemos fazer nada, você pode chorar hoje, mas imagine que a vida continua. As memórias boas ficam, a lembrança fica, mas a vida continua. Use a sua dor para ajudar pessoas. Esse é o propósito da vida. Experiências servem não para nos desanimar, nos destruir, mas servem para ajudar vidas de outros. Serve como degraus em nossas vidas. Supere essa luta, supere essa dor, supere o luto. Imagine que a pessoa que se foi quer que você viva bem. A pessoa que se foi, ela quer que você tenha uma vida de felicidade. Esse é o propósito da vida, é ajudar um ao outro. Vença, tenha um controle melhor da sua gestão emocional, porque isso será diferencial em sua vida. Hoje você está chorando, mas amanhã você estará sorrindo. Um grande exemplo disso, que nós temos de fé, de perseverança em meio às lutas, às provações, é de Jó. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do seu tempo. Tinha posses, gado, uma fazenda, sabe, uma propriedade territorial imensa, inúmeros servos. A vida dele era boa, ele sacrificava a Deus, abençoava seus filhos, orava por eles. Mas chega certo dia que Jó ele é alvejado de notícias más. Chega um servo e fala: Jó, os inimigos deram no canto da sua fazenda, levaram determinados animais. Mal acaba de falar, chega outro e fala: Jó, ofegante, caiu fogo do céu do nada, consumiu o gado. Mal acaba de falar, chega outro e fala: Jó, seus filhos estavam na casa de um dos seus irmãos e do nada veio um vento, bateu na parede, derrubou aquela casa, um ventaval enorme, caiu sobre eles, todos morreram. Todos morreram. Será que a sua dor é tão grande quanto a de Jó? Será que o seu sofrimento é tão grande quanto o de Jó? Mas Jó nesse momento ele não murmura, Jó não xinga, não ofende a Deus. A única coisa que ele fala, que ele faz, primeiro, rasga suas vestes em sinal de luto. Joga terra sobre a cabeça. E depois a Bíblia fala que ele se coloca a adorar a Deus. E ele fala: bendito seja o Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Sabe, nu eu saí do ventre da minha mãe, eu vou voltar para lá nu também, então eu tô no lucro. E não bastasse isso, Jó perde 4 coisas. Primeiro, ele perde a sua família. Segundo, ele perde seu status social. Terceiro, ele perde a sua condição financeira. E quarto, ele perde a sua saúde. Jó tinha todos os motivos para ser o homem mais depressivo da história. Jó tinha todos os motivos para ser o homem mais resmungão. Ele tinha todos os motivos para chegar numa árvore, amarrar uma corda e se enforcar. Mas ele se colocou a adorar a Deus. Em meio à sua luta, adore a Deus. Em meio à sua luta, persista. Porque assim como Deus viu que Jó era um homem fiel a ele, tanto no lucro, quanto no dinheiro, na bonança, quanto também nos momentos de dificuldade, mesmo Deus vendo isso, Deus honrou a Jó e restituiu tudo em dobro em sua vida. E hoje,
A história dele inspira muitos. Então entenda que a sua dor de hoje será inspiração para muitos de amanhã. Confie em Deus e tenha uma melhor gestão das suas emoções. O terceiro ponto é a sensibilidade em reconhecer a emoção, as emoções das pessoas. E o que seria reconhecer as emoções da pessoa? Em uma palavra simples, empatia. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa, né, para poder compreender uma determinada atitude, ação, a qual ela está tomando em sua vida. Por exemplo, uma pessoa te tratou mal no trabalho, você chegou no trabalho, deu bom dia, a pessoa virou a cara, você simplesmente pisou no pé dela ou deixou alguma coisa cair e ela te ofende. O que você vai fazer? Vou ofendê-la também? Não. Quem tem uma boa gestão emocional nunca vai fazer isso. Primeiro ponto, ela vai se colocar no lugar da pessoa. Pare e pense, por que essa pessoa fez isso comigo? O que será que ela está passando? O que será que ela está vivendo? Tente entender, compreender que o seu dia pode estar maravilhoso, mas o dia da pessoa não. Você saiu de casa, um sol lindo, brilhando, sabe, o canto dos pássaros, você é uma família abençoada, mas a outra pessoa em contrapartida, ela pode ter saído de um lar destruído, acabou de discutir com seu marido, seus filhos não vão bem na escola, a pessoa descobriu uma doença no seu corpo ou na família. Então, tudo isso mexe com a emoção das pessoas. Uma pessoa que não tem uma boa gestão emocional, qualquer problema em sua vida irá batê-la. Qualquer problema em sua vida irá desanimá-la. Qualquer problema em sua vida irá fazer com que ela retribua o mal que ela está recebendo para com os outros. É como diz o ditado, a boca fala do que o coração está cheio. Nunca uma pessoa alegre, feliz de bem com a vida, irá machucar alguém. Só machuca outra pessoa, uma pessoa a qual está machucada. Então, antes de você lidar com as pessoas, antes de você se comunicar, de você tentar ajudar outras pessoas, cure suas feridas internas. Cure, analise a sua vida. Sempre quando você vê alguém que está te tratando mal, que está de jeito estranho, tenha empatia por ela. Tenha empatia, simplesmente aquilo que Jesus fez, que Jesus falou, né, em um dos seus evangelhos. Aquilo que eu quero que me façam, eu vou fazer ao próximo. Assim como num dia mal, eu quero que um amigo chegue, me dê um abraço, me trate bem, me dê palavras de motivação, faça isso com as pessoas. Tá vendo uma pessoa mal, elogie. Por mais que a pessoa não tenha nada para ser elogiado, elogie ela. Isso vai melhorar a sua vida. Se for uma mulher, fale, ei, seu cabelo tá bonito, seu penteado bonito, gostei da sua roupa, da sua bolsa. Tire o de melhor na vida das pessoas, porque é isso que fará com que elas venham vencer os seus problemas. Não é você dar um dinheiro, não é você ficar presenteando, mas uma simples palavra, um simples sorriso, um simples abraço pode abrir inúmeras portas em sua vida. Quarto ponto é a automotivação. Uma pessoa que tem uma boa gestão do seu emocional não precisa de outras pessoas para se motivar. Um grande exemplo disso que vemos, sabe, inúmeras pessoas na vida que entram em depressão porque não são elogiadas, entram em depressão porque não fazem parte de uma roda de amigos, entram em depressão porque não recebem um carinho a qual elas desejam. Mas saiba que para você ter uma vida boa, claro que o ser humano é um ser sociável, um ser que precisa ter pessoas à sua volta, se comunicar, mas entenda que a felicidade, o centro, o cerne da felicidade não está baseado naquilo que falam, que fazem com você, mas sim naquilo que você conhece de você, naquilo que você pensa. É como a própria palavra diz, que devemos amar o próximo como a mim mesmo. Então, como eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Como eu posso falar que eu amo meu irmão se eu não amo a mim mesmo? Então, esse é o grande ponto. É como diz ali em Coríntios, se não me falha a memória, quando diz que devemos fazer as coisas com amor, nos manter firmes em nossos propósitos. Se você não valoriza a si mesmo, quem irá valorizar? Se você não trata a si mesmo da melhor forma, como você irá valorizar? Já percebeu que muitas vezes, quando estamos apaixonados, não abrimos mão de gastar um bom dinheiro para conquistar a pessoa? Mas por que quando estamos num dia mal, não abrimos mão de não gastar, mas investir um dinheiro e um tempo em nossas vidas? Esse é um princípio que deve ser analisado e corrigir em nossas vidas para que possamos ter uma gestão emocional eficiente e de qualidade. E o quinto e último ponto é a sociabilidade. Para você ter uma boa gestão emocional, você precisa ser uma pessoa social, uma pessoa sociável. Uma pessoa sociável, ela não briga por qualquer coisa. Uma pessoa sociável, já percebeu? Sempre numa roda de amigos tem uma pessoa que se destaca. Ela pode não ser a mais sábia, pode não ser a mais bonita, pode não ser aquela que mais chama atenção, mas é aquela que simplesmente o fato dela
se comunicar, seja verbalmente ou no sentido gestual, ela chama a tua atenção. Ela tem palavras de conforto, palavras que transmitem alegria. Então, ser sociável é exatamente isso. Cative pessoas. Isso porque cativar pessoas abre portas em sua vida. Agora, não entenda cativar com interesse. Ser interesseiro é uma pessoa que não gosta da outra e chega perto. Agora, cativar a fim de alcançar ou conquistar um objetivo é totalmente diferente. Eu não gosto de fulano de tal, eu cheguei perto para retirar algo da pessoa. Então, eu estou sendo falso. Agora, se eu gosto da pessoa e chego próximo a ela porque eu sei que ela tem coisas que vão agregar valor em minha vida, é outro totalmente diferente. Saiba que, principalmente nos dias atuais, ter amigos é de suma importância. Ser conhecido por pessoas importantes é algo fantástico. Hoje em dia, os melhores empregos não são daquelas que têm os melhores currículos, mas sim pertencem àquelas que têm os melhores amigos. Por exemplo, o dono de uma grande multinacional, ele não vai abrir uma vaga para ser vice-presidente da companhia simplesmente pedindo para analisar o currículo. Mas geralmente ele vai trazer para esse carro alguém de sua confiança, alguém que o conheça. Pode não ser o mais qualificado institucionalmente, mas é o melhor qualificado na questão gestora, né? de gerir melhor suas emoções e estar envolto num grau de pessoas que de fato venham acrescentar em sua vida. Um grande exemplo disso, se pararmos para pensar, quantas pessoas morreram hoje? Quantas pessoas morreram ontem? Quantas pessoas morreram no tempo de Jesus? Quantas pessoas morreram no mesmo dia em que Lázaro morreu? Muitas, não? Agora, quem de fato ressuscitou? Somente Lázaro naquele dia. Por exemplo, morreram 1 milhão de pessoas. Todas estão mortas. 999.999 morreram. Apenas uma pessoa ressuscitou, que foi Lázaro. E por quê? Porque ele tinha um amigo que era capacitado para estar lhe devolvendo a vida. Então, esses são os 5 pontos para que possamos ter uma vida emocional de uma forma muito melhor. Tenha certeza de que se você colocar em prática os 5 pontos a qual destacamos nesse vídeo, a sua vida será muito melhor, sem problemas, mais alegre, feliz e principalmente você irá amar a si próprio, né? Dar o devido tempo para a sua vida, a qual de fato irá trazer muitos benefícios. E se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que precisa ouvir, que precisa gerir melhor suas emoções, compartilhe esse vídeo com ele, porque somente a palavra de Deus pode e tem o poder de salvar vidas. Que Deus abençoe.